Boa noite, pessoal. Vamos hoje falar, continuar falando desse livro tão lindo, Trigo de Deus. Eu adoro as psicografias de Amélia e como ela relata a vida de Jesus. E esse tema, Eu que Sobrando, já mostra um pouquinho da característica de Jesus, E esse texto, ele é tão rico, tem tantos detalhes da vida de Jesus e dos ensinos dele, que cada vez que eu lia eu ficava encantada, com os ensinamentos. E aí a gente começa pensando na brandura, Jesus diz que ele é brando, que ele é pacífico, que ele é afável, que ele acolhe. Então, só pelo título já dá para a gente sentir a doçura de Jesus, E como os ensinamentos dele, nesse capítulo em especial, reverberam até hoje na vida da gente. E as perguntas que João, o apóstolo amigo, como ele fala, faz a ele, até hoje a gente repete essas perguntas. E aí ele também dá a resposta, que a resposta, óbvio, serve para a gente também, sinal de que se há 12.000 anos atrás João fazia essas perguntas, e hoje a gente ainda faz, porque a gente não consegue abraçar essa brandura de Jesus. E é um convite que ele faz nesse capítulo. E a gente não consegue, até hoje, chegar até ele. E continua fazendo as mesmas perguntas que o João fez há tantos anos atrás. Então a gente vai ver, vai refletir um pouquinho sobre esse texto. Esse texto, ele tem muita ligação também com o Espiritismo, porque ele traz a reencarnação. Ele mostra que Jesus já falava da reencarnação nessa época. Ele não falava expressamente com o nome reencarnação, mas pela pergunta, pelo contexto de um trechozinho do texto, a gente vai ver que ele se referia à reencarnação. E ele ensina como a gente deve chegar até ele. E será que é tão difícil assim? Eu acho que é, Porque até hoje, pelo menos, eu ainda não consegui. Estou aqui, então vamos lá, começar esse texto. Eu que sobrando. Ele começa descrevendo, a paisagem para contextualizar a gente naquele cenário que Jesus estava vivendo. Então ela começa falando, os astros eram crisântemos lumíferos incrustados no velário da noite. No entanto, pareciam lanternas mágicas lucilando ao longe. O dia fora especialmente sufocante. Então, um dia quente, um dia sufocante. A ardência do sol uniam-se às necessidades que empurravam multidões compactas a Cafarnaum, na busca de consolo e pão, que as mãos generosas do Rabi distribuíam em abundância. Então aqui a gente já vê, se ele diz que ele é brando, que ele é afável, que ele é doce, a gente não quer isso. Principalmente quando a gente está com algum problema, o que é que a gente quer? Uma pessoa que acolhe a gente, E aí, uma multidão ia em busca de consolo e pão. Então, ele já começa dizendo, Ele fala o título que Jesus é brando, uma multidão ia em busca dele, atrás desse consolo. Mar humano em agitação. Os grupos sucediam-se em términos, como se todas as dores se houvessem amenizado nos seus corações e o mestre devesse atendê-las sem cessar. Então, o que dava a entender é que a população naquela época estava tão sofrida, tão maltratada, tão massacrada, que elas queriam um alento, que elas queriam um consolo, elas queriam sair daquele sofrimento. E ela vai descrever daqui a pouco como eram essas pessoas, e eram pessoas que demonstravam a dor moral no próprio corpo físico, de tão sofridas que elas estavam. O aspecto dos infelizes enternecia e chocava. Imagine uma multidão, como ele vai falar já já, Acho que aqui ela começa. As chagas morais expostas, na maioria, em feridas purulentas, confraternizavam com as perversões que há muito levaram aos estados de alucinação. Então, por aí a gente já vê, As perversões que há muito levaram a estados de alucinação.
O que dá a entender, e Jesus explica aí depois, é o quê? Eles estavam imaturos no amadurecimento moral. Então, eles vinham carregados de dívidas, de débitos, e esses débitos morais, por o que eles faziam na época, já se manifestavam até na própria carne. Mas quando a gente está tão maltratado, tão massacrado, a gente vai buscar o consolo. E muitos iam atrás disso, e muitos, como a gente sabe, conseguiam essa cura, né? Muitos saíam de lá curados. Jesus, ele vai falar de uma cura que ele fez e ele vai explicar exatamente por que aquela pessoa foi curada. E aí a gente vai ver por que alguns foram curados e outros não. E o que a gente precisa fazer para manter essa cura? Aos magotes misturavam-se leprosos e crianças em andrajos, e os estropiados conduziam cegos que blasfemavam. Todos desejavam solução urgente para os desenganos e exulcerações, sem manterem dignidade ante a dor, nem tolerância uns em relação aos outros. Então imagine uma multidão, todo mundo ferido, todo mundo maltrapilho, todo mundo sem paciência nenhuma, brigando entre eles. Olha a situação das pessoas que chegavam até Jesus. Né, leprosos, crianças doentes, cegos, pessoas com deficiência, né, como a gente falava sem conseguir andar, os aleijados. Então, essa multidão inteira ia em busca de Jesus. E era uma multidão atrás da outra. E todos buscavam esse consolo. Então, só uma pessoa que tinha a brandura como característica inerente, né, conseguia trazer esse consolo para tantas pessoas. Engafinhavam-se em discussões insensatas por motivos nenhuns, os que demonstrava o atraso moral em que estagiavam. E não raro terminava em pugilato, que é isso, luta, briga a socos, vergonhoso. Então, o atraso moral deles era tanto que eles não tinham paciência um com o outro e acabavam brigando entre si. Repare, né? Aí eu fico nessas passagens, hoje em dia, né? Quantas vezes a gente está tão impaciente que a gente acaba brigando? Né? E aí quando a gente não consegue resolver uma situação pela lucidez, pela consciência de estar fazendo alguma coisa boa, a gente acaba brigando, a gente acaba gritando. Não é isso? Se a gente parar para perceber, a gente só grita quando a gente não tem argumento para defender a nossa ideia. Aí a gente perde as estribeiras e começa a gritar. E essas pessoas eram tão atrasadas moralmente que, apesar da dor, né, elas estavam ali tão doloridas que elas brigavam entre si. E aí Jesus chegava e bastava a presença dele para acalmar. Quando a gente está agitado também, que a gente chega numa casa religiosa, que a gente sente a espiritualidade, que a gente sente a presença de Jesus, a gente também acalma o nosso espírito. Olha como ele é brando, né? E aí ele diz, né? A presença de Jesus magnetizava-os, acalmando-os, já que ficavam na expectativa de serem atendidos. Né? Então, todos ficavam calmos, porque todos queriam uma resposta para aqueles mares. Queriam uma cura para aquela dor física, queriam entender de onde era que vinha aquela dor física e queriam sair dali melhores do que eles chegaram. Será que coincide com a gente? Quem vem aqui quer sair melhor do que chegou. Né? E nem que seja por pouco tempo, a gente consegue sair daqui melhor do que chegou. Né? Pode ser que chegar ali na esquina, um carro deu uma trancada, já xingou, já voltou tudo de novo. Né? Mas a gente sai daqui melhor do que a gente chega. Porque aqui a gente recebe um bálsamo, aqui a gente recebe ajuda. Todos que estamos aqui já estamos sendo atendidos de alguma forma. A espiritualidade que prepara todo o ambiente, ela já está aqui bem antes da gente, atendendo, né, a todos nós, inclusive aos problemas que a gente traz para cá. Tem equipes espirituais que
captam as nossas preocupações e, dependendo da intensidade do nosso pedido e da nossa fé, vão em nossos lares ou nos lares onde as pessoas que a gente está preocupada com elas para atender os nossos pedidos. Então, todos nós que estamos aqui estamos sendo atendidos e ainda podemos estar sendo ponte para que a espiritualidade atenda algum ente que precise de atendimento e que hoje a gente pode estar aqui preocupado com ele. Então, olha só que maravilhoso, né? Por isso que a gente sai daqui melhor do que a gente chega. E o que a gente deve fazer para continuar nessa sintonia? Que às vezes vai dizer. Em comum compaixão, ele socorria mediante a ação suavizadora e a palavra de esclarecimento, logrando assim acerenar a maré agitada dos corações. Então ele atendia a todos, né, socorria, né, falava, a palavra dele esclarecia, porque aquelas pessoas estavam daquela forma, e as pessoas iam se acalmando e ia melhorando, né? Mal terminava de atender um grupo e outro chegava, repetindo as mesmas paisagens morais. Eu não sei se aqui alguém está assistindo, que é um seriado bem famoso que está agora na Netflix, né? O The Chosen, né? E tem uma cena que quando eu li isso, eu lembrei dessa cena, né? Que eles estão lá no acampamento e começa a chegar várias pessoas, e Jesus começa a fazer muitos atendimentos, apóstolos lá preocupados com ele, porque era extremamente desgastante, né? Ele trabalhar o dia inteiro atendendo multidões de necessitados. E aí chega no final do dia, ele está extremamente cansado e ele só quer deitar e descansar um pouco, né? Para recuperar essas energias. Então, imagine, até para Jesus, né, que é um espírito superior, que a gente sabe é o único espírito superior que já passou pela Terra, era extremamente cansativo, né, porque a doação de energia, o que ele precisava, não era atender uma, duas pessoas. E aí eu conversando, né, a gente fala atender 4 pessoas, a gente já fica, né, imagine atender multidões, né, multidões e de pessoas com os piores problemas que a gente possa imaginar, com as piores dores que a gente possa imaginar, com problemas de elevação moral que muitas vezes nem entendia o que era que estava acontecendo. Então, a notícia de seus feitos como um perfume... Senhor Jesus! A notícia de seus feitos como um perfume que se espairara no ar, chegara às regiões mais distantes e os infelizes acorriam exaustos, ansiosos na sua busca. Todo mundo, assim, a maioria sabe, quem assiste esses filmes, esses seriados, a gente vê o quanto Roma massacrava a população. Né, o quanto ela exigia de impostos, o quanto ela empobrecia a população, o quanto a população daquela época eram pessoas sofridas. Né? E quando Jesus chega e diz que todos são iguais, isso cria uma esperança muito grande em todos aqueles que estavam em sofrimento. Só que os romanos, por outro lado, não entendiam que essa igualdade não era aqui na Terra, era no reino que ele veio trazer para a gente e dizer que existia e provar que existia. Né? Porque quando ele morre, que ele é crucificado e volta, ele vem provar a existência do reino dele. E quando ele trazia todas essas coisas que ele trouxe, ele trazia para dizer que todos eram iguais, mas essa igualdade não era aqui. E nem os apóstolos dele inicialmente entendiam isso, né? Porque eles ficavam achando que Jesus era uma pessoa que viria com a espada para fazer guerra, para tomar, para devolver ao povo todo aquele poderio de Roma, devolver ao povo por meio da força. Os apóstolos achavam isso. E não era dessa forma, né? Pelo contrário, ele vinha para mostrar que a gente poderia e deveria vencer pelo amor. E foi tudo o que ele fez. Todos esses textos, todas essas obras, vêm cada vez mais provar o amor que Jesus tinha pela gente.
Ele nunca deixava de os atender, envolto no halo da ternura, da piedade e do amor que o caracterizava. A noite, desse modo, ainda se apresentava morna e os ventos brandos começaram a amenizá-la. O Senhor, após o repasto singelo, buscou a praia e, sentando-se, deixou-se mergulhar em profundas reflexões. Então, depois de atender todos, ele foi, comeu e sentou para ficar refletindo. Jesus também se recolhia para entrar em contato com o Pai, né, para poder aurir novas forças, para continuar o trabalho dele. Os espíritos superiores, quando eles reencarnam aqui em missão, os espíritos mais adiantados, eles ficam, como é que eu posso dizer, pensando nos momentos em que eles podem retornar para o plano espiritual, enquanto eles estão encarnados, que é o quê? O período do sono. Porque quando eles vêm para aqui, né, eles estão aqui em missão e eles se fortalecem, eles aurem essas forças quando eles retornam para o plano espiritual, que é durante o repouso do corpo. Então eles ficam torcendo para voltar para lá nesse período. E Jesus tinha esse contato, né? Ele não precisava dormir. Ele se recolhia e ele ia fazer orações para poder ele aurir forças para continuar ali a missão dele. Porque Jesus, ele era extremamente consciente de tudo que ele vinha fazer. Jesus foi o único que cumpriu o projeto reencarnatório dele. Reencarnatório não, porque a gente foi entrar nessa questão, né? Jesus não reencarnou, ele encarnou. Porque ele foi quem criou a Terra. Então ele não podia reencarnar aqui. Ele é o governador espiritual da Terra. Lá naquele livro, A Caminho da Luz, explica toda essa criação. Então, Jesus planejou todo o planeta Terra. Então, quando ele veio para cá, ele encarnou. A gente reencarna. Jesus encarnou. Né? Porque ele foi quem criou tudo. E ele encarnou, ele cumpriu todo o projeto que ele veio fazer aqui. Todos os desígnios do Pai, como ele diz. Acercando-se com discreto respeito, João, o discípulo amado, assentou-se ao seu lado e, contemplando-lhe o perfil recortado no claro escuro da noite estrelada, embriagou-se de emoção. Percebendo-lhe a presença querida, o divino amigo sorriu, esperando que o jovem exteriorizasse os pensamentos. Jesus sempre aguardava. Então, Jesus não é como a gente, afoito, né? Ele aguardava ser questionado, né? Ele aguardava para ver o que via de lá para cá. Ele deixava que a gente tomasse a iniciativa, porque ele já conhecia a gente. Ele sabia de todas as nossas necessidades. Agora, ele queria ver o que a gente tinha para perguntar, o que a gente tem para oferecer para ele. Então, ele aguardava para ver o quê? A nossa intenção. Né? Então, que quem tem filho, muitas vezes a gente fica preocupado, né? Eu tenho 2 filhos, em como vou responder as perguntas deles, porque eles vão crescendo, determinados assuntos vão surgindo. Quando eu vejo esse negócio, eu digo, vem cá, por que eu vou me antecipar? Deixa a pergunta vir de lá para cá. Quando ela vier, eu vejo o que eu vou responder. Uma resposta eu vou ter que dar, eu vou ter que dizer alguma coisa. Então, Jesus ensina a gente a ter o que aí? Paciência, né? E aguardar. Ver o que vem de lá para cá. Muitas vezes a gente se afoba em determinadas situações de nossa vida, se antecipa e acaba dando tudo errado, porque a gente não tem essa paciência de esperar e ver o que o outro tem para trazer para nós. Né? Então, se a gente, calma, vamos lá, vamos esperar ver o que o outro traz. E aquilo que o outro traz pode muitas vezes nem ser o que a gente estava pensando. E aí, quando ele traz, bom, agora eu estou com a situação, agora eu posso resolver, agora eu posso dar a resposta. Então, conhecendo o ser humano desde o seu princípio, nunca se apressava, deixava-se inquirir. Sentindo-se carinhosamente recebido, o filho de Salomé e Zebedeu externou, meditando as palavras. Olha lá as perguntas de João, que até hoje a gente faz. Deixa eu tomar aqui uma aguinha, que minha garganta está seca.
Eu estava ficando sem voz desde domingo. Meu Jesus, mas essa voz vai voltar. E tá aqui, né? Tá muito boa não, mas tá aqui. Quanta misericórdia do Pai Celeste para conosco. As multidões se renovavam e o amor é sempre o mesmo. Olha lá, né? Que muitas vezes a gente até se impacienta com determinadas coisas que a gente está fazendo. Até mesmo no nosso trabalho, quando uma coisa começa a repetir demais, ou às vezes uma pessoa que é insistente demais, a gente vai ali e se impacienta. E Jesus atendia multidões e o amor era sempre o mesmo. Semelhante à fonte gentil, quanto mais se lhe retira o líquido, mais parece produzi-lo. Olha que coisa fantástica é o amor, né? Quanto mais a gente dá, mais amor a gente tem. E é isso que ele quer que a gente sinta e que a gente aprenda. E ele vai dizer bem claro o caminho, que é o amor. E ele vai dizer que ele oferece o amor, mas a gente não quer o amor. Não quer aprender pelo amor. Aí só nos resta o quê? A dor, né? Ele diz isso nesse texto. Eu acho esse texto fantástico. De onde procedem tantos males que aturdem os seres humanos, Senhor? Olha que pergunta. Né? A gente diz, meu Deus, de onde é que vem tanto mal que aturde todo mundo? São tão diferentes as dores, no entanto, todos aqueles que as sofrem se apresentam desesperados em rebeldia, vencidos. Por que, mestre? Por que a gente sofre? De onde é que vem tanta dor? Até chegar no espiritismo, e hoje a gente não vou dizer que já pratica, né? Mas pelo menos a gente já entende de onde vem. E quando a gente entende, a gente se consola. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Porque a gente passa a entender de onde vêm essas dores. E o principal, quem é o responsável por elas? E aí quando a gente entende que nós somos os responsáveis por ela, o jeito que tem é aceitar e ver o que é que vai fazer, né? Então a gente começa por aí, ele quer saber, né? De onde é que vem? Aí o que é que Jesus diz? Compreendendo o interesse do jovem em penetrar na causalidade dos sofrimentos, o benfeitor olhou a noite em volta e elucidou. Recordas-te da pergunta que me dirigiram sobre o cego de nascença, os nossos companheiros? Indagaram-me se fora ele ou seus pais quem haviam pecado para que ele nascesse cego. Então Jesus, João pergunta, essa passagem está lá em João, eu não lembro agora o versículo, o capítulo e o versículo, mas está em João, nessa passagem que é o cego de Siloé, o cego de Siloé. E ele faz, né, essa pergunta tentando entender. Jesus pergunta, tentando para explicar por que é que a gente sofre. E para que a gente entenda esse contexto dessa pergunta, ele pergunta: ele é cego porque os pais deles pecaram ou porque ele pecou? Aí vem duas questões com isso, né? Se os pais deles pecaram, se os nossos pais pecaram, a gente paga pelo pecado dos nossos pais. E se foi ele que pecou? Se ele já nasceu cego, como é que ele pode ter pecado nessa vida? E aí é onde Jesus já apresenta a reencarnação. Porque se ele nasceu cego, como é que ele pode ter pecado? E aí essa pergunta tem um livro que fala A Vida e Ato dos Apóstolos. O nome do autor é Caibá, o sobrenome dele é bem complicadinho, eu não vou lembrar agora não. Que ele fala sobre a vida e atos dos apóstolos. E ele explica muito bem essa parte em razão do pecado dos pais, né? E fez muito sentido para mim as explicações que ele deu, porque ele diz assim, não é que o pecado dos nossos pais a gente vai pagar, mas à medida em que eu sou mãe, né, eu como mãe, passo alguma coisa de ruim para o meu filho, para os meus filhos, e eles passam a vivenciar esse lado negativo, tanto eu como mãe assumo um compromisso, quanto eles como filho também assumem um compromisso e que vão ter que pagar
por aquilo, pelo caminho que eles escolheram. E eu sou responsável. Então, se foi eu que levei aquilo para o meu filho, e ele agora vai estar pagando por uma coisa que ele escolheu, mas que foi eu que dei, ele também está pagando por um pecado meu. Ora, um exemplo. Se eu roubo e eu ensino meu filho a roubar, né? O pecado do roubo é meu. Mas eu ensino meu filho a roubar. Meu filho ele tem o livre-arbítrio de querer roubar ou não. Mas ele escolhe roubar. Mas eu, como mãe que tinha a obrigação de levar ele para o bom caminho, levei para o mau caminho. E aí, posteriormente, ele vai ter que se reconciliar com a lei divina por um pecado que inicialmente era meu. Dá para entender, né? Então, porque não é que eu vou pagar por um pecado do meu pai como se eu fosse inocente e tivesse que pagar. Não. Eu pago porque eu também errei. Mas se os pais têm a obrigação de levar os filhos para o bom caminho, de ensinar o bem, de aparar as arestas, e ele faz o contrário, é um pecado dele que eu estou passando para o meu filho. E ele aceitou. Então ele vai pagar. Né? E aí ele diz o que? A resposta. Quando lhes redargui que nem os outros desejei elucidar que voluntário o evidente se candidatara a servir de instrumento na dor para que as obras de meu pai por mim se realizassem. E em face dessa conduta curei-o. O que foi que ele disse? Que ele era cego não nem por pecado dos pais, nem por ele mesmo. Mas que ele veio para ser instrumento da dor, para que Jesus pudesse curar ele, fazer o milagre e mostrar a todos o que ele veio fazer aqui. Olha que interessante. Então, se ele não tinha uma dívida para pagar, significa o quê? Que ele ou veio uma missão, né? Ou está passando por uma prova que ele escolheu para evoluir mais rápido. Então, isso confirma mais uma vez a reencarnação. Né? E Jesus disse, ele veio, então por isso eu o curei. E como é que Jesus faz essa cura do cego? Né? O cego está lá na estrada, Jesus vê que ele é um cego de nascença, ele mistura a saliva com a terra, passa nos olhos do cego e a cura se dá em 2 momentos. Nesse primeiro momento, que ele mistura a saliva com a terra e passa nos olhos dele, e manda ele ir para a fonte de Siloé. A fonte de Siloé significa aquele que é enviado. E isso tem um significado, porque ele foi enviado para ajudar a Jesus a aplicar o ministério dele, praticar o ministério dele aqui na Terra. Então tem todo esse significado, né? Que ele veio justamente para que Jesus pudesse curar ele. Então a missão dele era essa. E depois ele é interrogado pelos faraós e vem toda aquela questão, né? Do cego que vê, que passa a ver, e dos faraós que eles não conseguiam nem enxergar Jesus, nem enxergar tudo que Jesus trazia. Então, do que vê e não enxerga. E todo esse contexto veio para mostrar essa diferença. Né? Aquele que é cego, mas consegue enxergar Jesus. Por que ele conseguiu enxergar Jesus? Porque ele conseguiu ver o que Jesus veio trazer. Ele conseguiu se transformar moralmente. Ele conseguiu se tornar uma pessoa melhor. Ele conseguiu deixar aqueles pecados dele para trás e passou a ver. E ele passa a seguir Jesus. Os faraós, quando vão interrogá-lo, eles não acreditam. Eles dizem, não, ele não era cego, não. E o que foi que aconteceu? Chama os pais dele. Os pais dele ficam com medo, né, de serem excomungados pelos faraós. Ele diz, não, ele já tem idade para responder. Ele mesmo que responda. E ele diz, não, Jesus me curou. Ele é firme, Jesus me curou. E os faraós vão com Jesus também e não conseguem ver isso. E o texto no final ele diz, eles não conseguem ver, porque apesar de ver, eles não conseguem entender
Jesus, eles não conseguem aceitar Jesus. E aí ele fala tudo isso e diz, mas o mestre interrompeu o moço interessado. Se ele era cego de nascença, teria pecado antes? Quando isso teria acontecido? Aí ele pergunta, mais uma prova da reencarnação, né? Ele teria pecado antes? Aí Jesus fala, João, esclareceu o mestre, o espírito tem a sua origem no silêncio dos tempos passados e avança mediante experiências corporais sucessivas. O que é que ele está dizendo? Cristalino, né? A reencarnação. Então, nesse trecho, não deixa dúvida de que Jesus está falando da reencarnação. Né? O espírito tem a sua origem no silêncio dos tempos passados e avança mediante experiências corporais sucessivas. O nascimento na carne é continuação da vida. Porque a nossa verdadeira vida não é essa. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então ele dizia, assim como a morte é o prosseguimento em outro nível de vibração. Então quando a gente deixa aqui, a gente volta para o outro lado e vai continuar a nossa jornada. Em cada etapa se adquire conhecimento ou sentimento, avançando sempre a esforço do amor ou da aflição. E aí ele já diz, né? Como é que a gente avança? Olha. Em cada etapa se adquire conhecimento ou sentimento. Então, cada etapa a gente adquire mais saber e mais sentimento. A gente vai aprendendo a amar, a ser mais caridoso, a ser mais paciente, todas aquelas bem-aventuranças, né? Os mansos, os pacíficos, né? Os puros de coração. Então a gente vai aprendendo isso em cada caminhada, avançando sempre a esforço do amor ou da aflição. Né? A gente cresce, de um jeito ou de outro a gente cresce. E a escolha quem vai fazer aí é a gente, né? E aí ele diz, quando erra e se compromete, retorna à mesma situação para aprender e reparar. E aí ele já explica outra coisa, né? Quando a gente erra e a gente entende que a gente fez alguma coisa de errado, então o primeiro ponto é o quê? A gente se arrepende. Mas só o arrependimento por si só não é suficiente. A gente precisa o quê? Reparar aquele mal que a gente fez. E aí, quando a gente se dá conta disso, a gente retorna para aprender e reparar. E é isso, né, mais ou menos, que eu acredito que o cego veio, né, ele já tinha cumprido e agora ele veio para avançar, né? Ele veio para dar um passo a mais, ajudar Jesus na concretização da Boa Nova para poucos, né? Quem naquela época já estava em condições de vir com essa missão, né? Se a gente ainda estava tão atrasado moralmente, então prova que ele já tinha avançado, já tinha passado por essas etapas. O sofrimento é o educandário que o disciplina e corrige, impulsionando para a frente, sem solução de continuidade, até quando depurado, adiando-se sem chaga e deixa que brilhe a luz do homem que em todos jaz. Então ele diz que a gente vai adiantando, cada etapa que a gente vence é um passo a mais, até que a luz do bem, né, brilhe, que a gente vire o quê? Espírito puro. Né? A gente vai cada vez mais se adiantando. Então aí ele já mais ou menos deu a linha de onde é que vem o sofrimento, né? Das nossas atitudes. Então a gente sofre porque a gente fez alguma coisa e a gente precisa se reconciliar com essa lei. A gente precisa avançar, né? A gente precisa... Como é que a gente reconcilia? Né? Como é que a gente desfaz aquilo de errado que a gente fez? Né? Alguns exemplos na doutrina a gente pode citar, que tem em várias obras. Por exemplo, a mulher que faz muitos abortos, que praticou muitos abortos em uma vida, em outra vida, ela pode vir e não conseguir ter filhos.
E por que, Gilmar, ela não vai conseguir ter filhos? É uma punição? Não. Vamos pensar, né? Vamos raciocinar. Se a mulher ela comete um aborto, para ela cometer o aborto, ela tem que fazer alguma coisa. Ou ela vai tomar um remédio, ou ela vai se submeter a uma clínica que vai fazer lá algum procedimento invasivo para tirar aquela criança. Alguma coisa ela vai fazer. Isso não machuca o corpo físico? É tanto que ela precisa fazer uma curetagem depois, né? Isso machuca o corpo físico. E o corpo perispiritual? Também. Se machuca o corpo perispiritual, ela fez 1, 2, 3, 10 abortos. Como está essa parte do perispírito dela? Completamente desequilibrada. E aí ela vem numa nova vida. Como é que ela vai engravidar? Né? Ela precisa reconstruir essa parte do perispírito. Então não é uma punição, é uma consequência dos atos que ela fez. E aí ela não consegue engravidar. E sabe como é que ela recompõe? Então, primeiro se arrepende, depois repara. E como é que repara? Aprendendo a ser mãe. E como é que se aprende a ser mãe? Vai trabalhar numa instituição que lida com crianças. Vem para o Prozebem, para evangelização infantil. Adota. E vai aprender a amar. A dar o amor de mãe que ela recusou. Isso vai fazer com que ela repare essa parte perispiritual dela. Então, dá para a gente entender, né? Que não é punição, é a consequência dos nossos atos. Se eu tiro a minha vida, se eu dou um tiro na cabeça, como é que fica essa parte perispiritual aqui? Completamente afetada. Em outra vida, eu preciso recompor isso. Como é que eu venho? Com uma deformidade, com uma deficiência, porque o meu perispírito está desfeito nesse local e ele precisa se refazer. E a espiritualidade ajuda. E muitas vezes a gente pede para se recompor. Então é dessa forma, né? Então a gente passa a entender dessa forma. Então quando ele diz, né, o sofrimento é o educandário. Aí ela vem nessa vida e quer muito ter filho e não consegue. Não consegue engravidar. É um educandário, a dor vai educar. E ela vai querer amar, ela vai querer ser mãe. E ela vai buscar alguma forma para dar esse amor. Eu não vou também lembrar, gente, porque eu leio vários livros e às vezes tá lá a história no livro e eu não consigo lembrar o nome. Mas tem um livro que ele fala que aqui na Casa Espírita, na parte da evangelização infantil, vem muitas mães que falharam na sua missão de mãe para aprender a lidar ali com as crianças e ficam ali estudando e frequentando a reunião ali com as crianças, vendo os evangelizadores ali a trabalharem. Então, a Casa Espírita como um todo é um educandário muito grande. Tem um livro que eu li recentemente, esse eu lembro, né, que foi recentemente, Reconciliação, que é daquela mesma autora do livro Violetas na Janela, Vera Lúcia Marinzec. Essa eu lembro. E ele fala em um determinado, já nos capítulos já finais, o Júlio, que é o personagem principal do livro, ele fala de um período que ele fica estagiando numa casa espírita para ajudar a família dele. Quanta coisa ele faz numa casa espírita? Quanto auxílio ele dá numa casa espírita? E a gente começa a ver, entender o funcionamento lá do outro lado. Né? Se aqui eles dependem da gente, do outro lado é muito fantástico isso. Né? O quanto a espiritualidade se dedica, que a gente nem imagina o quanto a gente é protegido, abençoado, beneficiado, auxiliado. A gente não tem nem noção de tudo isso.
de quanto eles ajudam silenciosamente, sem que a gente perceba, né? E muitas vezes a gente recebe, porque quando a gente faz uma oração, quando a gente faz uma prece, a gente quer que Deus venha, né? Que Jesus desça novamente e venha falar com a gente e diga, olha, a resposta é essa. E Deus usa a gente mesmo. Quantas vezes nós que estamos aqui somos o cego que ajudou Jesus a implementar a Boa Nova. Nós também, que estamos aqui, somos os cegos, que temos as nossas pequenas missões também, de auxílio ao próximo. E com isso a gente ajuda a implementar a Boa Nova. É um dos caminhos. E aí vamos lá, né? E por que sofrem os bons? Aí João pergunta, outra pergunta que eu já me fiz, né, várias vezes. E aí quando a gente começa a conhecer a doutrina, a gente começa a entender também, né? E por que sofrem os bons enquanto os maus parecem progredir? Insistiu. O pastor afável entendeu o questionamento e sem enfado explicou. Aqueles que hoje vemos como bons são as mesmas pessoas que antes exerceram a maldade. Olha só que resposta, né? A gente sabe que hoje quem é bom, no passado, já fez alguma coisa de ruim. Quando poderiam ser nobres, que optaram pelo crime e agora recomeçam o caminho, ao quebrados pelo sofrimento, que compreendem a necessidade de elevar-se, embora a contributo das aflições. Então, hoje, quem é bom sofre porque sabe que sofre. Porque merece sofrer, né? Porque parece assim, eu mereço sofrer, talvez não seja a melhor palavra. Ele sofre não é porque merece, porque ele entende porque sofre. E esse livro, o Reconciliação, ele explica muito bem essa questão de entender por que sofre. Porque nesse livro, falando que essa história é bem linda, né? E ela é bem chocante, né? Porque ele começa a autora narrando uma criança que desencarnou dentro de um poço e está do lado da mãe, também morta, só que ele não sabe que a mãe está morta. E ambos foram mortos, ele pelo pai e ela pelo marido. E o livro começa o desligamento dele, né? Quando a avó, que já era desencarnada, vem e resgata ele. E ele perdoa o pai de imediato. E ele é resgatado imediatamente justamente porque ele perdoou o pai. E ele vai buscar entender por que o pai matou ele. Por que o pai não gostava dele. E por que o pai maltratava tanto ele. Porque o pai batia, o pai não dava roupa a ele. Ele, quando o pai chegava em casa, ele se escondia. Porque o pai ia fazer alguma maldade com ele. E ele, quando chegou no plano espiritual, ele entendia tudo aquilo. Não, eu sei que aconteceu isso comigo por algum motivo. E ele vai num psicólogo, lá do outro lado, para fazer uma sessão de regressão. E nessa sessão, ele volta 3 vidas dele. E nas últimas 3 vidas, ele descobre que não foi nenhum santo. Que a história entre ele e o pai nessa vida, né, um já tinha matado o outro em outra encarnação. E é uma história bem complicada, né, entre eles. E na última encarnação, em que ele matou o que era pai nessa vida, ele conseguiu chegar no plano espiritual, se restabelecer e voltou. Eles voltaram, tanto o Júlio, era o Manuel e Manuela, para que fique mais fácil da gente entender. Né? Quando eles voltam, eles reencarnam o Manuel e a Manuela como maridos e o Júlio como filho, para resgatarem, porque em várias encarnações eles já tinham reencarnado no mesmo núcleo e eles não conseguiam avançar. E nessa, tanto a Manuela quanto o Júlio conseguem se
isso daqui, né? Consegue justamente isso, consegue resgatar as dívidas passadas. Então, por que os bons sofrem? Então, ele entendia. E ele entende tanto que ele percebe que o pai dele, naquela vida, foi o único que dos três não conseguiu avançar. E o que ele pede? Ele pede para reencarnar, para fazer o pai amar ele. E ele reencarna e consegue fazer com que o pai ame ele. E no projeto reencarnatório dele, sabe o que ele pede? Tinha lá um pedindo para vir sem a perna, outro pedindo para vir de tal forma, com uma deformidade, com uma doença. E ele diz, não, se eu puder escolher alguma coisa, eu quero ir igualzinho a meu pai. O gosto, o jeito de andar, tudo, que é para quando meu pai olhar para mim, ele se veja e não me rejeite de novo. E assim ele vem, igual ao pai. E o pai passa a amar tanto essa criança, e ela morre cedo, né? Porque era uma encarnação complementar. E aí onde começa a se desenvolver a história para ele resgatar esse pai. E o final do livro é emocionante. Se vocês puderem, leiam. Já dei muito spoiler aqui, né? É lindo esse livro. Então explica bem, né? Por que a mãe sofreu, como é que é assassinado pelo pai, né? E a mulher, então, como é que os bons sofrem tanto? Porque já foram maus. Já praticaram muita maldade. E nesse livro, só para vocês terem uma ideia, ele planeja matar o que era o pai dele, o Manuel, para ficar com a Manuela. E o Manuel era casado, não com a Manuela, com outra mulher, mas ele traía a mulher com a Manuela. E ele planeja matar. E ele tinha 3 filhos. Um dos filhos, na hora do plano, que era ele ir numa carroça, que eles fizeram lá uma combinação para que ele tivesse... Ele morava numa fazenda e tinha uma estrada, ele tinha que passar por essa estrada. O Júlio ia derrubar uma pedra, essa pedra iria esmagar ele. E ele deixou a pedra lá certinho, tudo bonitinho. Na hora que o Manuel vai sair de casa, um dos filhos diz, eu quero ir junto. E aí não teve jeito, ele teve que levar a criança. E mesmo assim, o Júlio mata ele e o sobrinho. Ele se casa com a Manuela, se casa não, vai embora para Portugal com a Manuela. A Manuela engravida dele, tem um filho dele. Ele se casa com outra mulher em Portugal. A Manuela vai na casa dessa esposa dele. Ele já está de viagem marcada para o Brasil. E deixou a Manuela lá. A Manuela diz que o filho dele morreu e ele nem se digna a ir falar com ela. Nem foi ver o filho. Quando eu li essas partes no livro, eu digo, meu Deus do céu. E aí explica. Os bons antes exerceram a maldade. Né? Então, olha só como são. Né? A lei de causa e efeito. A gente precisa se reequilibrar. E ele entendeu, né? Ele se arrependeu e ele foi e reparou. Reparou ao ponto de o pai ter matado ele nessa vida e quando o pai desencarna, o pai não vai nem para o umbral. Olha o trabalho que ele fez. De como o amor salva. Vamos lá, senão a gente não termina. O tempo termina e eu não termino. Eles serão consolados. Enquanto isto sucede, o Pai Amantíssimo proporciona aos outros oportunidades de ação dignificante, os quais preferem utilizar prejudicialmente, gerando os efeitos tormentosos que advirão no futuro. O tempo é um suceder infinito de horas. E como não há pressa na evolução, todos se elevarão mediante a escolha pessoal. Olha que a escolha é nossa, né? Ele diz a escolha é pessoal, a escolha é nossa. Não tem pressa, né? Olha, suceder infinitos de horas e não há pressa na evolução. Então, eu vou mais devagar ou mais rápido nessa evolução a depender de quê? Das minhas escolhas. Né? Então, se eu escolho praticar o bem, se eu escolho exercer o que Jesus veio aqui ensinar há tantos anos atrás, e que ele todo dia renova esse pedido para a gente, eu vou andar mais depressa. Do contrário, eu vou andar bem devagar, mas eu vou andar. Eu tenho ensinado o amor, olha o que ele diz, por ser o único processo de viver sem sofrer.
Se a gente não quer sofrer, quem está dizendo é Jesus. A gente tem que aprender o quê? A amar. O amor, a caridade, praticar a caridade, é a gente colocar em prática o amor. Né? Então, a caridade é o amor em ação. Então, o que é essa caridade? Né? É a gente deixar o nosso egoísmo de lado e olhar o próximo. Vocês já perceberam que todas as nossas desavenças, se a gente olhar bem, as guerras, tudo que acontece de ruim, é por conta do egoísmo que a gente tem. Porque a gente só pensa na gente. É eu, meu, pra mim. Quando a gente aprender a amar e aprender a pensar no outro, a gente vai sofrer menos. E é isso que Jesus quer. Jesus, ele dedicou a vida toda dele, enquanto ele esteve encarnado, a ensinar isso. Ele vivenciou o amor em todas as situações. E ele disse que é o único caminho, né? O único processo de viver sem sofrer, sem promover futuras aflições para si mesmo. A gente precisa aprender a amar se a gente não quer sofrer. Todavia, os homens, preferindo ignorar a verdade, desejam a saúde para desperdiçá-la, a alegria para tirá-la fora, a paz para convertê-la em conflito. Na sua insensatez, não se detém a meditar na realidade transitória da vida física e na outra realidade, a do ser eterno. Né? Quantas coisas a gente faz, hoje em dia eu penso muito assim, depois de estudar a doutrina, depois de refletir bastante, né, gente, acho que algumas vezes também eu já coloquei aqui, que o que são os nossos sofrimentos perto da eternidade? Se a gente começar a entender, internalizar isso, que a nossa verdadeira vida não é aqui, é lá, muita coisa vai perder o sentido. Muita coisa que a gente dá importância, muito sofrimento que a gente dá importância, vai perder o sentido. Por que eu vou estar brigando por tanta coisa, lutando por tanta coisa, se isso é tão efêmero, tão passageiro, e que isso que eu estou brigando muitas vezes, ou na maioria das vezes, não vai servir lá para o outro lado? Quantos problemas... Teve uma situação com alguém, eu não lembro a situação direito, mas eu perguntei à pessoa, daqui a 2 meses, será que isso vai ter o mesmo efeito para você? Já pensou nisso? A pessoa virou assim, olhou. O que está acontecendo agora? Muitas vezes daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, não tem importância nenhuma. E daqui a 10 anos? Como a gente vai estar daqui a 10 anos? É como uma birra de uma criança que briga por um brinquedo, né? E que não tem importância nenhuma ali. Para ela tem toda a importância. Está fazendo birra, está brigando. Então, muitos problemas a gente dá um peso muito maior do que realmente eles têm, né? E os problemas que de fato existem, se a gente entende que foi a gente que causou, já dá uma aliviada. Já dá uma amenizada. Acho que o negócio tá... Vamos lá, vamos terminar. Na sua insensatez, cadê? Não se detém a meditar na realidade transitória da vida física e na outra realidade, a do ser eterno. Como, porém, mudar essa situação? Indagou com sincera emoção. E agora ele dá o que a gente já vem aqui comentando, né? O que a gente deve fazer. Né? O amigo levantou-se e, fitando o mar, agora calmo, salpicado de barcos no lençol das águas, em faina de pesca, concluiu: a única solução para o encontro da felicidade é não fazer a outrem o que não gostaria que este lhe fizesse. Olha só, né? A lei áurea, a regra áurea. A gente não fazer o outro, para mim, não é nem uma... Para mim, eu entendo essa frase de Jesus como o que de melhor ele podia dizer para a gente fazer. Porque, dentro da nossa concepção, se a gente não fizer ao outro aquilo que a gente não quer que faça para a gente, ou se a gente fizer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse para a gente já está dando o nosso melhor. Porque
muitas vezes ainda tem alguma coisa que eu considero certo, mas que não é certo. E que se é errado, mas eu considero certo, eu concordo que alguém faça aquilo de errado. Não sei se vocês conseguiram alcançar, né? Que para Jesus não tem isso. Para Jesus, o certo é o certo. Mas eu, dentro da minha inferioridade, ainda posso considerar que alguma situação seja certa. Porque a gente diz, o politicamente correto, né? Então a gente aceita. Mas até dentro disso, se a gente for refletir, né? Será que eu gostaria que fizesse comigo? Não é porque muita gente fura a fila, mas e se alguém furar a fila no meu lugar, será que eu vou gostar? Não, passa que acertar, todo mundo faz. Então são coisas para a gente refletir, né? Porque foi o de melhor que Jesus poderia dizer a gente, que a gente não fizesse aos outros aquilo que a gente não gostaria que fizesse com a gente. E a alternativa é vir a mim todos os que se encontram cansados e aflitos, tomando sobre os ombros o meu fardo e recebendo o meu jugo, pois só assim eu os consolarei. Então ele diz, e quando você não encontrar caminho, venha a mim. Porque, né, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, que diz, o jugo é suave porque ele só quer que a gente ame. Porque ele só quer que a gente aprenda a amar e cumprir essa lei dele, que é a lei de amor. Né? Por isso que o fardo é leve. Mas olha como é difícil, né? A gente conseguir isso. Né? Então, ele traz essa leveza. Ele diz, eu posso consolar vocês. Eu consigo consolar vocês. Mas eu preciso que vocês façam a sua parte. Eu não tenho como consolar sem vocês fazerem a sua parte. Eu trago essa leveza para vocês. E a leveza é aprender a amar. Mas a gente não consegue fazer a nossa parte. Por isso que a gente não consegue entender Jesus e atender esse chamado dele. Não necessitava dizer mais nada. As ânsias da natureza silenciaram na paisagem da noite em festival de estrela, distendendo a mão na direção do amoroso discípulo, e em silêncio Jesus rumou com ele para a intimidade da casa adormecida de Simão. Então é isso, né, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente possa sair daqui esta noite levando no coração a brandura de Jesus. Né, que a gente tente colocar em prática esse amor. Né, que a gente reflita sobre as nossas situações, sobre as situações do dia a dia, e ver se realmente ela tem esse peso todo. Será que a gente não consegue colocar mais amor em nossa vida? Mesmo que seja um amor inicialmente egoísta, por saber que se a gente aprender a amar, a gente vai estar evitando sofrer. Mas é um começo. Né, de olhar o outro e tentar acolher, né, essa brandura de Jesus, ser mais afável e mais leve. Então é dessa forma, né, que eu estou pedindo, né, para a espiritualidade amiga e que todos possam sair daqui também mais leves e mais brandos. E para fazer a nossa prece final, que já deu o nosso horário, eu vou chamar a Helder aqui para concluir essa primeira parte dos trabalhos.